Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da nossa série especial de entrevistas com CFOs no nosso IR Podcast. Durante essa microsérie, tivemos a oportunidade única de explorar os bastidores das mentes brilhantes responsáveis pela gestão financeira e estratégicas das organizações. É mais um programa com a qualidade MZ, desenvolvido com muito carinho e dedicação. Afinal, como vocês já sabem, nosso comprometimento e compromisso é sempre entregar conteúdo de qualidade que informem e agreguem valor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado, para fecharmos essa edição com chave de ouro, Marcelo Batti, CFO da Suzano, uma das maiores empresas do mundo no setor de papel e celulose. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite, muito bom. Marcelo, a primeira pergunta que eu faço ali para todos os nossos entrevistados é: quem é o Marcelo? Qual é a história do Marcelo? Bom, eu sou nascido em São Paulo, vivi quase toda a minha vida aqui, com exceção de alguns intervalos pequenos fora. Estou com 53 anos, sou casado pela segunda vez, tenho 4 filhos, formado em administração e trabalho aí, comecei no mercado financeiro, depois migrei para empresas já há mais de 20 anos. Esse sou eu. Marcelo, e como equilibrar a vida pessoal com essa longa trajetória profissional? Cássio, é um aprendizado que a gente vai tendo aos poucos, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 enteados do meu segundo casamento. Os meus filhos, 3 deles moram fora do Brasil, então amanhã, por exemplo, estou indo viajar para ver um deles que mora em Madrid. Então a gente vai tentando encaixar as coisas, né? E à medida que você vai ficando mais maduro, fica mais fácil da gente administrar, mas é importante a gente manter um balanço entre as coisas e ter a família, ter os amigos e ter o trabalho também. O trabalho é sempre uma prioridade, mas é importante a gente separar um pouco de tempo para tudo, né? Acho que essa sua história, essa sua trajetória que você está contando é uma fonte de inspiração para alguns para conseguir fazer esse gerenciamento, né, entre profissional e pessoal. E me fala um pouquinho, você compartilha um pouco ali do seu dia a dia profissional nas redes sociais. Como que é para você fazer esse processo, Marcelo? Cássio, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer com mais afinco, assim, de uns 3 anos para cá. Acho que da época da pandemia para cá, percebendo que esses meios de comunicação eles acabaram ganhando uma relevância tanta que a gente não pode esquecer que eles existem, né? Então, para todas as atividades, eu acho que para cada atividade tem, acho que, meios que são mais relevantes e menos. Mas, por exemplo, para atração de talentos, trazer pessoas. A Suzano é uma empresa que tem mais de 20 mil colaboradores, né? E a gente tem lá uma rotatividade, a gente está sempre buscando gente boa. O LinkedIn acabou se tornando uma coisa fundamental para isso. Então, escrevendo no LinkedIn, a gente está se comunicando com pessoas que a gente quer atrair para a empresa e com pessoas que já trabalham dentro da empresa. O Twitter, agora X, acabou se tornando muito, muito relevante para a atividade de relações com investidores, né? Tem muita discussão sobre mercado lá. Então, acaba que a gente tem que se direcionar falando para diferentes públicos usando esses meios de comunicação. E eu fui aprendendo nos últimos anos aí com gente que conhece como usar a linguagem adequada em cada um deles. E se tornou, na minha visão, indispensável para executivos usar da melhor maneira possível esses meios de comunicação, como a gente usa outros também, como a televisão, como o rádio, como os jornais. Eu acho que é um complemento. E como lidar ali, Marcelo, entre a comunicação, que já, obviamente, Suzano, pelo tamanho que tem, que já utiliza as redes sociais, com essa parte da comunicação financeira, você ali informando, falando com parte dos seus stakeholders? A gente tenta fazer isso de uma maneira coordenada com a empresa, né? A gente tem pessoas da área de comunicação da Suzano que acompanham, por exemplo, tudo que eu faço no LinkedIn. A gente se coordena, uma vez por mês a gente senta junto. Tem uma pessoa que me ajuda a escrever os textos, que está sempre também em contato com a área de comunicação da Suzano, para que a gente não duplique conteúdos, para que a gente não crie coisas conflituosas. Eles, às vezes, trazem alguns temas. Por exemplo, essa semana eu fiz um post sobre programa de trainees, que é um post para dar um boost nessa questão de atração de talentos, que foi uma sugestão deles.
Então, a maneira que a gente encontra é ter um nível de coordenação legal para que a gente não coloque conteúdos que vamos dizer, que sejam sempre conteúdos harmonizados com o conteúdo da empresa, né? Entendi, fazendo esse grande storytelling da companhia, né? E falando em companhia e storytelling, como é para você hoje contar o case Suzano para o público? Como que você faz isso no dia a dia? Também, assim, a gente conta de diferentes formas, a mesma história de diferentes formas para diferentes públicos, né? E eu acho que é importante que a gente se comunique. Como a gente é uma empresa que tem uma base acionária grande, atua em várias comunidades no Brasil, mais de 200 cidades. A gente tem uma base de investidores que é 2/3 internacional. A maior parte dos nossos clientes estão fora do Brasil. Então, a gente tem públicos muito diferentes com quem a gente tem que se comunicar. A história é uma história boa de contar, né? É uma história de uma empresa que tem 99 anos, vai fazer 100 anos no começo do ano que vem, que tem tido muito sucesso na sua trajetória, que tem, junto com o seu crescimento, trazido prosperidade para as comunidades onde a gente atua, que tem adicionado valor para os clientes, que tem trazido muitas inovações, muitas novidades para o mercado, a começar pela própria celulose de eucalipto, que hoje é dominante no mundo. Foi criado, o mercado a celulose produzida a partir do eucalipto foi criada pela Suzano há 60 anos. Então, é uma história muito boa de contar, que tem muito mais coisas que deram certo do que não deram, e aí cabe a nós polir essa história de diferentes formas para diferentes públicos, né? E como que fica ali a sua agenda no dia a dia, a requisição de quantidade de reuniões para você? Fica mais com o time ali de RI que está tocando o operacional? Como que você faz esse gerenciamento? Isso aí é uma coisa que, assim, depende muito, são ciclos, né? Depende muito do momento que a empresa está. Então, para te dar um exemplo, há 5 anos mais ou menos a gente fez a fusão da Suzano com a Fibria. Em 2018 foi feita a negociação, em 2019 fechou o negócio, as empresas se integraram. Então, naquele momento, a minha agenda acabou ficando muito mais interna, né, em 2019, porque a gente tinha que fazer a integração das equipes, integração de sistemas, integração dos processos, fazer as pessoas se conhecerem. Então, naquele momento, eu era muito mais voltado para dentro. Passaram 1 ou 2 anos, a gente teve uma oferta de ações, então teve um momento que a minha agenda ficou muito mais para fora, né? Roadshow, conversa com analistas. Hoje nós estamos num momento em que a formação de pessoas é um tema importante para a gente. Então, eu invisto 25%, 30% do meu tempo com isso, né? Conversando com pessoas dentro da companhia, entrevistando pessoas de fora para trazer, mentorando algumas carreiras. Então, isso nesse momento é uma coisa importante. Então, assim, a gente vai buscando adequar a agenda aos ciclos da companhia para tentar fazer aquilo que gera um impacto mais relevante naquele momento, né? Legal, você fez uma comparação de tempo, né? De 30% fazendo ali o acompanhamento dos talentos, dos colaboradores. E o restante do tempo, como você dividiria ele? Eu tenho responsabilidade sobre diversas áreas na companhia, né? A Suzano é uma empresa que está num setor muito intensivo em capital. Então, eu tenho um tempo relevante dedicado às atividades de tesouraria e mercado de capitais, quer seja dívida ou equity. Então, entre operações financeiras e relações com investidores que acabam se misturando, eu tenho uma dedicação talvez de 25%, 30% do meu tempo, mais 25%, 30% com pessoas. E o restante, os outros 50%, 40%, 50%, se divide entre as outras atividades que eu tenho: controladoria, controles internos, o jurídico, que faz parte da minha área, todo o back-office da companhia, serviços compartilhados, a área tributária. Então tem ali uma mistura de coisas ali que eu toco e que a gente vai dividindo o tempo com isso. E as atividades institucionais da companhia também, né? De representação da companhia em fóruns externos. Eu faço parte de alguns fóruns para discutir, por exemplo, Green Finance. Então, eu acho que a demanda é muito grande por tempo, né? Mas o segredo de você conseguir administrar o tempo de uma maneira adequada passa por você ter um time qualificado e um time muito autônomo, né? Quanto mais autonomia a gente dá para as pessoas, mais eu consigo administrar o meu tempo, né? Porque senão você acaba ficando muito na defensiva, né? Ficar respondendo à demanda dos outros. E quando você dá mais autonomia para o time, você consegue fazer uma agenda mais propositiva, né? Consegue escolher mais onde você vai alocar seu tempo. É isso que eu tenho procurado fazer aí nos últimos anos.
Você tocou num ponto que eu acho super relevante hoje em dia, que é a questão da gestão desses talentos, né? Como é para você fazer essa gestão no dia a dia e quais dificuldades você encontra de maneira geral? Eu acho, Cássio, também são ciclos, né? Então, hoje eu tenho uma equipe muito sênior trabalhando comigo, muito qualificada. Tem 5 pessoas que se reportam a mim, todos eles muito conscientes e muito competentes naquilo que fazem. Mas tem momentos que você tem pessoas mais novas na equipe que acabaram de chegar, ou momentos que você tem que substituir uma pessoa por qualquer motivo que seja, que você tem que dar mais ou menos atenção para uma determinada área. E depende também de você conhecer um pouco a personalidade e o momento de cada um. Então, eu até brinquei hoje, eu estava almoçando com a Carol, que é a nossa diretora de RH, eu falei para ela, tem gente na equipe que quanto menos eu procurar a pessoa e menos eu falar com ela, mais feliz ela fica. Porque a pessoa é muito autônoma, que sabe o que tem que fazer, que eu tenho que fazer intervenções pontuais. Tem outras pessoas que, se você lida desse jeito, a pessoa se sente meio abandonada, quer uma atenção maior, gosta de um acompanhamento maior. Então, depende de eu entender onde que eu tenho que botar minha atenção em relação a projetos ou atividades que eu sei que são muito importantes para a companhia. Eu preciso garantir que elas estejam acontecendo, e aí eu vou naturalmente dedicar mais tempo para isso com aquelas pessoas que estão tocando essas coisas. E também ter uma percepção do que o time precisa, né? Às vezes você precisa se aproximar, eu sei que a pessoa está tocando aquilo, mas eu preciso me apresentar mais próximo para dar mais conforto para aquela pessoa, porque ela gosta de se sentir apoiada. Então, a gente tem que conhecer o time que a gente tem, né? Faz total sentido. E um segundo ponto que você mencionou é que você participa de vários conselhos, né? IBEF, enfim, o Veracel, diversos outros. Como que você consegue conciliar a participação também nesses outros... Tem alguns conselhos que fazem parte, a Veracel, eu represento a Suzano no conselho da Veracel, que é uma empresa que é 50% da Suzano e 50% da Stora. Então, é parte do meu papel de trabalho na Suzano. É lógico que eu faço ali, eu hoje participo como presidente do conselho, eu tenho uma agenda ali que eu tenho que fazer coisas, vamos dizer, que normalmente não estariam no meu dia a dia, mas que é importante até para o meu crescimento pessoal, né? Ali eu consigo ter uma visão mais ampla do negócio. Mas vamos dizer, uma missão que me foi dada pela Suzano, né? Eu estou representando a Suzano. Outras situações, eu participo hoje do conselho consultivo de uma empresa de agro, já fui membro do conselho da BRF. Esses são coisas que eu escolho fazer em termos de alocar parte do meu tempo para crescimento profissional, assim, para ter contato. Como eu estou numa empresa que é grande, que é intensa, que está crescendo e que absorve uma grande parte do meu tempo. Eu encaro esses conselhos como uma forma de eu oxigenar um pouco a minha visão. Olhar um pouco para fora, respirar, olhar outros áreas e falar, pô, tem formas diferentes de fazer as coisas. Eu aprendo muita coisa nesses conselhos e muitas dessas coisas eu posso aplicar dentro da Suzano e vice-versa, né? O IBEF já é uma outra categoria, né? Eu acho que IBEF é uma organização sem fins lucrativos, é o Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, que hoje eu presido o conselho. Ali é uma atividade, eu acho que um pouco de dar alguma coisa de volta para a comunidade, né? Eu acho que assim, a minha carreira em finanças me deu tanta coisa, tanto aprendizado, tantas oportunidades, que eu acho importante a gente dedicar uma parte do tempo para mentorar pessoas mais novas, para criar conteúdo para o crescimento desse grupo, para defender os interesses da comunidade financeira perante vários outros públicos. Então, eu acho que organizando bem, dá tempo de fazer tudo. Precisa ter disciplina, precisa ter... acho fundamental ter, no meu caso, eu tenho uma assistente que trabalha comigo, que também me ajuda muito nisso, né? Com organização de agendas, com horários, para ter certeza que a maneira que eu estou me organizando é factível, né? Pô, eu consigo estar em tal horário, em tal lugar ou não dá tempo, tem que deslocar e tal. Eu tenho muitas viagens também. Então, a organização é tudo para você conseguir fazer as coisas e ter equipes autônomas que consigam tocar o de grande parte do dia a dia sem você ter que fazer um acompanhamento tão assim minucioso das coisas, né? Marcelo, e como que você lida sendo o grande porta-voz da Suzano no dia a dia da companhia? Eu sou um dos porta-vozes da companhia, né? A gente tem, obviamente, o CEO que fala sobre uma série de assuntos, outros colegas que topam em assuntos específicos das suas unidades de negócio, das suas especialidades, mas como CFO e diretor de relações com investidores, a gente acaba
tendo uma visão geral e acaba entrando em diversos assuntos e sendo, para determinados tipos de comunidade e tipos de público, eu sou um porta-voz relevante, né? Isso é uma coisa que eu fui ganhando conforto ao longo do tempo, né? Eu estou há 9 anos na minha função, né? Apesar que a empresa mudou muito nesses 9 anos, você vai ganhando traquejo ao longo do tempo e vai ganhando uma facilidade maior de fazer isso. O que a gente não pode é deixar cair no piloto automático, né? Sabe, recentemente, por exemplo, eu fui fazer um curso com um ator e diretor americano, um curso sobre comunicação executiva. E a gente sempre aprende coisas novas, né? E o que eu aprendi, que tem tudo a ver com esse papel de porta-voz, é que a gente, normalmente executivos, a gente se preocupa muito com o conteúdo do que você vai passar. Qual é a frase que você vai escrever no seu relatório, qual é a palavra que você vai usar no PowerPoint que você está preparando para apresentar para um determinado público. E a gente não se preocupa tanto com a forma como a gente comunica. Qual é a emoção que você quer passar, qual é o recado principal que você quer passar. E muito interessante que esse cara também é um professor universitário, ele mostrou algumas pesquisas lá feitas com pessoas em que o conteúdo determina muito pouco do quanto aquele público que está te assistindo gostou ou não gostou do que você falou. Muito mais é a forma como você falou, é a sua energia, é a empatia que você passou. Então o aprendizado para mim, assim, ao longo desses anos, tem sido investir mais tempo em discutir como eu vou passar quanto tempo eu quero gastar, é um assunto para falar em 5 minutos ou em meia hora, eu vou usar audiovisual ou não vou. Isso, eu me preocupava muito pouco com isso e estou aprendendo a dar mais atenção para isso. O conteúdo sempre vai ser importante e primordial. Se você não tem conteúdo, o resto fica de lado, mas só o conteúdo não resolve. Faz muito sentido esse elemento, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, na forma que transmite, né? E falando em transmitir conteúdo, como que você resumiria a geração de valor para todos os stakeholders hoje da Suzano? A Suzano está baseada em 3 que a gente chama de direcionadores culturais, né? A gente quer coisa assim que parte a gente é e parte a gente gostaria de ser. É sempre importante ter um pouco de aspiração nisso, né? A gente quer ser um grupo de pessoas que inspiram e transformam. A gente só quer fazer coisas, só é bom para nós quando é bom para o mundo também. E a gente é uma empresa que quer gerar e compartilhar valor. Então, a gente, quando se comunica com os diferentes públicos, a gente procura se direcionar por isso. E nas ações que a gente faz no dia a dia também. Então, como é que a gente gera valor? A gente gera valor sendo a empresa com maior escala no mundo, a empresa com menor custo de produção no mundo, que tem um sistema de gestão nos nossos negócios bastante bem consolidado ao longo desses anos todos, que busca trazer inovação de forma constante para aquilo que a gente faz, tanto nos processos quanto nos produtos. E com isso a gente vai gerando, tudo isso acaba se resumindo numa margem que acaba sendo geralmente maior do que a dos nossos concorrentes. Eu consigo ter muita escala, consigo ter custo bom, consigo ter produtos atinge clientes no mundo inteiro. Então, é assim que a gente gera valor. E o que a gente faz com esse valor? A gente procura compartilhar esse valor de uma forma equilibrada entre os stakeholders que a gente tem. São os acionistas, são os credores, são os caras que compram os nossos bonds, são as agências de rating, são as comunidades, é o governo, é o imposto que a gente paga, é o lado social que a gente tem que atender, é o meio ambiente, que é muito importante para a gente, né? A gente é uma empresa que produz a partir da terra. A gente tratar bem a terra onde a gente opera é fundamental, senão a gente não teria... Tem fazendas que a gente produz eucalipto há dezenas de anos, há 60, 70 anos. Então, a gente tem que cuidar daquilo para que continue sendo cada vez mais produtivo. Então, os colaboradores... Então, o nosso mote é assim, geramos valor e compartilhamos valor. Se a gente não gerar valor, fica difícil, porque aí não tem o que compartilhar, né? Então, assim, tudo começa por gerar valor. Legal. E sobre puxando um pouquinho o ponto da governança, enfim, tanto que até no fact sheet de vocês reforçam muito algumas coisas do ESG como um todo. O que você destacaria que a Suzano tem feito nessa questão? A questão da sustentabilidade ela é absolutamente chave para nós, né? A Suzano, primeiro, sim, é uma das poucas empresas do mundo que tem pegada negativa de carbono, né? Porque como a gente tem 1.600.000 hectares de árvore plantada, e mais 1 milhão de hectares de reserva, né, que a gente não toca, né, que são árvores nativas,
a gente tem uma mega captura de carbono da atmosfera a partir dessas árvores, que é muito maior do que o que a gente emite nas atividades industriais, logísticas e tudo mais. Então, isso é uma posição muito diferenciada. São pouquíssimas empresas no mundo que têm essa situação. Então, a gente gera um impacto positivo para o meio ambiente. E isso está no centro da nossa estratégia, né? Quer dizer, o crescimento da empresa e dos seus produtos tem a ver com isso. O quanto mais a gente conseguir prover para o mundo soluções que consigam tirar produtos de origem fóssil e trazer mais produtos de origem reciclável, produtos biodegradáveis, produtos de origem renovável, produtos que sejam recicláveis ou biodegradáveis, mais a gente está gerando valor. Então, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, o que a gente consegue trazer de novas soluções de embalagens para substituir o plástico por embalagens de papel? O que a gente consegue trazer de produtos a partir da madeira para substituir combustíveis ou produtos químicos? Então, isso está no centro da nossa estratégia. Todo o nosso crescimento está em torno disso. Então, isso tem que estar refletido tanto na estratégia da companhia, na nossa organização e na nossa governança. Então, a gente tem um comitê de sustentabilidade que apoia o conselho, a gente tem que ter no conselho pessoas que entendam do assunto, a gente tem um colega que cuida da área de inovação e sustentabilidade no C-level da companhia. A gente tem que se estruturar para fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, acho que a Suzano é uma empresa ESG muito antes de terem inventado esse nome aí. E hoje a gente abraça muito essa causa de uma maneira muito genuína. E quais são os planos da Suzano daqui para frente? A companhia está num setor que está em crescimento por essas razões que eu falei para você, né? Então, tanto os produtos tradicionais nossos, a celulose e alguns tipos de papel, quando você olha esse é um mercado que cresce. Principalmente porque tanto o mercado de embalagens quanto o mercado de papéis sanitários, né, que é papel higiênico, o guardanapo, o papel toalha, esses são mercados que crescem muito à medida que o mundo vai se tornando mais urbanizado, com o e-commerce, com uma série de coisas, são drivers de crescimento. E você tem o papel gráfico, que tem uma redução de consumo ao longo no mundo inteiro, que é o papel de imprimir e escrever, né? Quando você soma tudo isso, existe um crescimento aí no consumo de celulose. O nosso futuro está ligado a isso e está ligado às novas utilizações de produtos feitos a partir da árvore para outros fins que não sejam simplesmente papel. Então, a gente tem coisas que já existem no mercado. Então, roupas, por exemplo, viscose é um produto produzido a partir de árvore, mas existem outras tecnologias, como em uma empresa que a gente está investindo hoje, para tentar trazer uma tecnologia ainda mais sustentável para produzir tecidos a partir de árvore. Você pode produzir combustíveis a partir de árvore, com biomassa. A gente produz energia como um subproduto da produção da celulose, energia limpa, feita a partir de árvores plantadas. A gente pode produzir produtos químicos a partir da árvore. Então, o futuro da companhia está ligado a gente continuar produzindo de forma muito eficiente aquilo que a gente já faz hoje e continuar crescendo com esse mercado e também buscar essas novas aplicações dos produtos a partir de árvores plantadas, que é onde está o nosso diferencial competitivo, e a partir daí construir uma companhia diferente no futuro, ainda mais, vamos dizer, com uma capacidade ainda maior de gerar valor do que a gente tem hoje. Muito legal. E para o Marcelo, qual que é o grande desafio profissional do Marcelo que você vê hoje no dia a dia da Suzano? Olha, a Suzano, eu trabalho no grupo há 12 anos e estou há 9 anos como CFO da Suzano, né? Primeiro, é um mercado muito dinâmico, né? Às vezes, quando você pensa numa indústria como a indústria de papel e celulose, você de fora, e eu também era assim quando eu não estava na empresa, de fora não parece uma empresa tão dinâmica. Mas, assim, a quantidade de hectares que a gente gere na área florestal, a quantidade de fábricas que a gente tem, a quantidade de projetos que a gente gera dentro da companhia, é um desafio constante, porque você tem que aprender o tempo todo sobre coisas diferentes, né? Como é que funciona a produtividade florestal, como é que funciona a colheita, como é que funcionam os equipamentos industriais. Alguém traz um projeto, tem que substituir tal equipamento, e vou gerar tal ganho, você tem que gerar uma opinião sobre aquele assunto. M&A, crescimento orgânico, projetos de novas fábricas, novas fronteiras para a gente, como a gente opera com terra, a gente tem sempre que olhar onde que estão as novas fronteiras agrícolas do Brasil, ou eventualmente fora do Brasil. Então, isso envolve entender um pouco sobre terras, entender um pouco sobre mercado imobiliário. Então, assim, é uma infinidade de temas com os quais a gente lida no dia a dia que, basicamente, exigem que você esteja em modo aprendizado o tempo todo, né?
E é impossível a gente conhecer tudo sobre tudo. Então, assim, tanto você tem que estar sempre ligado na sua, sintonizado com a capacidade de aprender, como você tem que ouvir as pessoas, porque, por definição, vai ter sempre um monte de gente que conhece muito mais do que eu sobre aqueles assuntos. O que me faz, assim, motivado para acordar todo dia e trabalhar na Suzano é que eu sempre aprendo. Tem sempre coisas diferentes acontecendo. A rotina, ela é um pedaço... Também tem, mas ela é um pedaço pequeno do meu dia a dia. E como você, como ali, cuidando do RI, vê a demanda de explicação do storytelling, ou você acha que o storytelling é super claro, todo mundo entende, os analistas entendem? Como que é para você essa questão? Sempre tem como melhorar a compreensão, né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, como a gente tem uma base de investidores que é eminentemente internacional, a gente tem um desafio de fazer essa turma entender como que o nosso modelo de negócio se compara com outras empresas no mundo que eles conhecem. Então, por exemplo, esse modelo de só trabalhar com árvore plantada, a gente tem uma política que a gente não faz remoção de florestas, por exemplo. Muitas empresas no mundo fazem isso em outros países. A gente não opera com árvores nativas, só com árvores plantadas. É uma agricultura de árvores. Todo esse modelo aí não é o modelo óbvio que a turma conhece. Então, a gente tem que fazê-los entender. O nível de custo e de competitividade que a gente tem é muito maior do que outras empresas no mundo. Então, tem um desafio de quebrar os paradigmas do que o pessoal conhece e fazê-los entender como a gente opera. Depois tem uma outra questão importante que hoje, apesar da gente ser uma empresa que está presente nos portfólios de grandes investidores globais, a gente está sempre no portfólio de emerging market deles. Né? São os fundos que olham para mercados emergentes que compram as nossas ações. O nosso desafio é estar presente nos fundos globais. Por que a gente não tinha que estar nos mesmos fundos que compram as grandes empresas de materiais do mundo? Quer sejam de mineradoras ou de outros materiais básicos. A gente tem tamanho e porte para isso. Se a gente conseguir fazer essa virada, e a gente tem tentado migrar para esses portfólios, a gente vai ter uma quantidade de dinheiro buscando investimentos muito maior do que simplesmente se estiver nos fundos de emerging markets. E em relação aos investidores brasileiros, eu acho que tem uma boa compreensão do nosso caso, mas tem um grande desafio nosso de estender o horizonte de análise deles. A nossa indústria é uma indústria de ciclo longo. Entre você plantar uma árvore e colher essa árvore são 7 anos. Né? Então, tudo que a gente faz com muita antecedência. A gente está agora construindo uma fábrica que vai demorar, vai partir no ano que vem, são 3 anos para construir a fábrica. Né? Investimento de 22 bilhões de reais para construir uma fábrica, 3 anos. Só que para você durar esses 3 anos para construir a fábrica, você tem que começar a plantar a árvore muito antes. Então, toda essa análise, quando ela fica muito voltada para o curto prazo, você perde muito. Então, o resultado do trimestre que a gente está fazendo hoje, ele foi construído muitos anos atrás. E muitas vezes os analistas e os investidores não compreendem essa natureza longa do ciclo. E se você quiser se posicionar numa empresa como a Suzano, olhando o resultado que você está fazendo agora, você vai ter muita dificuldade de conseguir fazer uma coisa que faz sentido para você. Esse é o grande desafio para nós em relação aos investidores locais. Falando em investidores, vocês participam de muitas conferências, seja no Brasil ou no exterior? A gente participa de conferências. Eu tenho um time de RI, que tem mais alguns professores, tem uma diretora de RI que trabalha comigo e mais umas 4 pessoas no time. Uma boa parte dessas pessoas fazem face-to-face com os investidores. O próprio CEO participa, alguns outros colegas meus de C-Level participam de algumas coisas também. A gente procura estar presente nas grandes conferências, onde tem uma massa crítica de investidores, e a gente também tem uma rotina de fazer non-deal roadshow, que é a gente ativamente ir buscar os investidores com quem a gente quer falar. Esse ano já tive em Boston fazendo, eu ainda vou para o Canadá esse ano fazer isso. A gente faz aqui no Brasil também, a gente faz uma rodada, por exemplo, no Rio, onde tem um grupo de investidores importantes. Então, não só na conferência você acaba sendo procurado por quem quer falar com você, que é importante atender. Mas é importante também nesses non-deal roadshows a gente ir buscar, olha, eu gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre a empresa. Tem que fazer um mix das duas coisas. E eu vi que vocês vão fazer dia 27/10, se eu não tiver, Suzano Day. Como que é fazer uma organização para passar informações novas para o mercado?
O Investor Day que a gente faz anualmente, ele é um momento, a gente faz lá trimestralmente os calls de resultado, que estão voltados a discutir mais o curto prazo. O Suzano Day, ele é um momento onde a gente fala da estratégia, onde a gente fala o que a gente está buscando a longo prazo, a gente presta um pouco de contas sobre problemas mais de longo prazo da companhia, os grandes investimentos, a alocação de capital. Então é muito interessante, muito gostoso preparar isso, porque é uma forma que a gente tem de criar um tempo maior para que a gente consiga comunicar de uma maneira adequada para onde a gente está indo. Muito tirando um pouco, indo para um zooming out, né? Saindo do curto prazo e indo para uma visão mais estratégica. E é muito importante fazer isso de tempos em tempos, principalmente para uma empresa como a nossa, onde os ciclos são longos, né? Marcelo, eu ficaria aqui horas falando com você, Eu fazendo também. várias perguntas, enfim, sobre Suzano, sobre carreira, finanças, mas eu acho que para a gente encerrar aqui, como que você vê o crescimento hoje do que a gente começou a falar aqui, a nossa entrevista, sobre a questão do digital, né? Você falou um pouco como que você faz, que você opera ali com o seu pessoal da comunicação financeira, mas hoje, Suzano, eu comentei que você é super ativo, faz os vídeos, cria. Você acha que isso tem uma boa repercussão? Como que você analisa os resultados disso? Eu acho o seguinte, para nós, o nosso público investidor é um público muito mais institucional. Como a empresa é uma empresa de ciclo longo, muito afetada por variação cambial, a celulose é uma commodity, o preço varia muito, então é uma ação que tem pouca previsibilidade de resultado. Portanto, a gente não atrai tanta pessoa física. E os nossos produtos, em geral, não são produtos de consumo, as pessoas não conhecem tanto a marca da Suzano. Mas a gente tem uma base de pessoas físicas, a gente deve ter umas 60, 70 mil pessoas físicas acionistas. Então, para esse público de pessoa física, esse negócio é muito importante. Então, por exemplo, há uns 3 anos a gente começou a fazer, além do release de resultado e do call, a gente faz um vídeo curto de 3, 4 minutos, onde eu faço um resumo do resultado do trimestre. Para pessoa física isso é muito importante. Pessoas que não têm tanta profundidade, é uma forma dele tomar um primeiro contato com a companhia, né? Os posts, a mesma coisa. Então, eu acho que é mais importante ainda para a empresa que tem grandes bases de pessoa física, mas mesmo para uma empresa como nós, para a construção de reputação e para aproximar algumas pessoas que não nos conhecem bem, para que elas conheçam melhor sobre a companhia, é muito importante usar essas ferramentas. Eu tenho os vídeos no YouTube, tenho os posts no X, tenho os posts no LinkedIn, uma outra coisa que a gente faz no Instagram, menos, porque acho que é menos relevante para esse público, eu acho fundamental. Não é hoje acho que a gente não tem escolha de não estar presente nesses meios de comunicação digitais. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. E esse foi mais um IR Podcast, com essa edição super especial de entrevistas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você perdeu algum episódio, basta acessar o nosso canal do YouTube e lá tem todos os episódios, seja do IR Podcast ou também do nosso IR Talks. ENZ, sempre empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders, levando conteúdos de qualidade para vocês. Até a próxima!